Dona Kate, conta para a gente, para que as pessoas saibam quem era a senhora, como a senhora vivia, o que mudou na sua vida através da fé. Bom, através da fé, antes da fé, né? Foi na minha infância. Eu cresci no meio de abusos, né? Fui abusada na minha infância. Então, isso carregou muitos traumas na minha vida. E fui crescendo com aquele trauma, com aquele medo, né, de vendo a minha mãe mudando de casamento, porque, na verdade, era uma coisa hereditária, né? Que minha mãe passou por 5 casamentos. Então, se eu imagino, eu sendo a filha mais velha, ela não tinha tempo para a gente, né? Não tinha tempo para os filhos, correndo atrás de sobreviver, de manter a gente. E isso, ela não via o que acontecia comigo, né? Então, eu sofri abuso desde a infância e eu fui crescendo como uma criança muito medrosa, com medo de tudo. E eu convivia com a pessoa que abusava de mim. Então, infelizmente, eu não tinha como falar com meus pais, com minha mãe na época. E, quando cheguei na minha adolescência, comecei a sair, comecei a buscar lá fora, né, que não encontrava em casa. Era uma vida muito estranha, porque eu era muito nova, eu não entendia. E chegou um tempo da fase da minha mãe, que ela chegou no 5º casamento, e tudo começou a dar errado, e ela começou a buscar o centro de macumba, né? Buscou o terreiro de macumba, porque ela achava que ali ia ter uma solução. E aí levou a família toda. E aí foi o que piorou mais ainda, porque eu comecei a servir os encostos, a gente começava a servir os encostos, a minha casa virou um terreiro de macumba. E eu chegava ao ponto de falar: mamãe, mas por quê? Por quê, né? Por que a senhora faz isso? Ela falou: não, minha filha, eles falaram que a gente vai sair adiante, a gente vai ficar rico, isso e aquilo. Eu vi um desespero nela, mas eu não entendia porque era muito nova. Então, foi uma fase assim que eu cresci sem entender mais ou menos esse mundo. E aí, meu irmão começou a se envolver em drogas, né, meu irmão mais velho, e aí eu comecei a sair, comecei a fazer coisas erradas, a beber. Eu lembro que eu bebia muito e chegava em casa, passava 3 dias fora. Aí, aos meus 16 anos, conheci um rapaz, aí eu conheci a paixão, e aí engravidei. Achei que ia ter o apoio da minha mãe, não, ao contrário. No dia que ela descobriu, no outro dia, ela me mandou embora de casa. E ela me falou, esse que era o meu padrasto, né? Ela falou, ele falou, ou você ou ele. E aí ela escolheu ele. E aquela gravidez que hoje muitas pessoas saceiam ficar grávida, na minha época eu queria me desfazer, eu queria sumir, eu queria desaparecer. E foi quando eu tentei o primeiro suicídio, que eu passei quase um mês sem comer, eu ficava trancada no quarto, que eu fui morar com um parente meu. E eu ficava trancada no quarto, eu não comia nada, porque eu queria desaparecer, eu queria morrer. Mas eu ouvia vozes que, né, você não vai ser feliz, você não merece isso, vocês não vão conseguir nada. Então, minha gravidez foi complicada, foi tudo muito complicado, até a minha gravidez. Eu fui para o hospital várias vezes. Aí, quando meu filho nasceu, eu tentei o 2º suicídio, que eu comecei a cortar os meus pulsos, né? Era um vazio tão grande que a gente não via saída, né? Eu não via solução. Qual foi o seu fundo do poço? Foi quando eu me vi com um filho nos braços, né, pastor? Não via ninguém chegando para mim, me ajudando, não via ninguém, porque era um mal tão grande que existia na minha família, que eu não via o apoio de ninguém, né, da minha mãe, do meu padrasto, de ninguém, das minhas tias. Na minha época, parecia que eu era a única adolescente que ficou grávida, né, fora do tempo, não era casada, e eu me sentia muito rejeitada pelo mundo. Então, eu não via saída. A minha visão era, o meu pensamento na época era tirar a minha vida do meu filho e desaparecer. Esse foi o fundo do poço. Como você conheceu a fé? Como que a fé foi apresentada para você? Pastor, graças a Deus, na época que a Igreja Universal chegou no meu estado, a minha mãe foi a primeira a ir. E ela começou a se libertar na Universal. E ela começou a nos levar pouco a pouco, né? E aí ela começou a perseverar, graças à minha mãe, aos propósitos da igreja.
Ela, tudo que mandavam ela fazer, ela fazia, ela se libertou, tudo. E ela chegava com azeite, e ungia a gente amanhecia tudo cheio de azeite. Hoje, quem é a Kate hoje? Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, não compara. Eu não sei mais o que é vazio, o que é ouvir vozes, o que é ter depressão, né? Eu cheguei num nível de depressão muito alto. Sumiu tudo. O Espírito Santo me preencheu, né? Porque eu aprendi a usar a fé, eu aprendi a buscar ao Senhor Jesus. A igreja, ela me abraçou, os obreiros me abraçaram, eles me ensinaram passo a passo, né? Eu agradeço à Igreja Universal, porque quando eu falei, eu preciso de ajuda, eles estavam ali para me ajudar. Eu descobri o que é obedecer a Deus. E aí eu busquei cada área da minha vida em Deus e tenho conquistado, estou conquistando, né? Estou 15 anos casada, tenho meus 2 filhos, tenho um marido maravilhoso. Sou muito feliz, pastor. Muito obrigado, dona Kate. Bem forte ao Senhor Jesus.